E aí, pessoal? Estamos em 4 aqui, pessoas. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Beleza, então vamos começar. O Carlos está aí por aí ou ele não voltou mais, né? Por enquanto, não. Então tem que avisar ele para ele colocar aquele, como esse link, eu criei uma reunião recorrente, né? Então podemos usar ela sempre, esse link sempre, tá? Aí colocar na descrição do grupo, lá no WhatsApp. Aí vamos fazer isso todo dia às 19h30? Sim. É um bom horário para todo mundo? Sim, por mim pode ser. Tá bom. Vamos voltar lá. Aqui, então, o que a gente estava fazendo? Então, eu tenho a minha função, encontro as derivadas parciais, isso para máximos e mínimos locais. Encontro as minhas derivadas parciais e igualo a zero. Deixa eu só desligar o som do celular aqui, tá apitando. Igual a zero, que nem eu fiz aqui. Vocês verificaram que eu tenho uma função, uma equação linear aqui, mas eu tenho uma equação quadrática aqui embaixo, certo? O que eu fiz? Eu multipliquei, para começar a resolver, eu multipliquei a primeira por 2 e subtraí a segunda. Tá? Então, deu isso aqui. 3y ao quadrado menos 8y mais 4. Isso aqui, o que é? Basicamente, para vocês? Bhaskara, né? Vamos utilizar a Bhaskara para resolver. Então, o delta deu 16. Então, eu tenho y igual a 8 mais ou menos a raiz de 16 sobre 2 vezes o a, que é 3. Encontramos 2 para y e 2 sobre 3 para y também. Então, essas são as duas raízes da nossa função. Elas que vão dizer que é igual a zero. Ou seja, que vai ter com y igual a 2 ou igual a 2 sobre 3, nós temos inclinação zero da nossa reta tangente. Então, isso indica que vai ser um ponto extremo. Depois de feito isso, eu substituí aqui na minha função. No meu x, peguei uma delas e substituí. Então, fiz para x igual a 2, para y igual a 2, encontrei x igual a 4. Para y igual a 2 sobre 3, encontrei x igual a 4 terços. Beleza, aí eu criei uma tabelinha aqui, tá? Só para a gente não se perder. Então, nós temos os pontos 4 e 2, 4 para x e 2 para y, e 4 sobre 3 e 2 sobre 3, 4 sobre 3 para x e 2 sobre 3 para y. Então, nós temos dois pontos extremos. Tá? Até coloquei aqui ponto crítico ou ponto extremo.
Depois eu encontrei depois de feito tudo isso aqui, eu encontrei as derivadas parciais. Segunda ordem, joguei na minha matriz hessiana. Então, f de x deu 2, f de y deu menos 4, f yx deu menos 4, porque os dois têm que ser iguais, e f y deu 6y. Tá? Joguei na minha matriz hessiana, lembrando que, deixa eu voltar aqui no slide acima, como que eu monto a matriz hessiana? Quando a gente está trabalhando com matrizes, a gente não tem um endereço para cada lugar da matriz, onde que a primeira parte do meu endereço diz a linha e a segunda parte do meu endereço diz a coluna? Correto? Sim. Então, eu tenho a linha X, a primeira linha, e a linha Y, a segunda linha. Aí a coluna X, da minha primeira coluna, e a minha coluna Y da minha segunda coluna. Tá? E tá aqui, ó, Y, X, X. E aqui, X, X, Y, Y. Tá? Então, a primeira parte aqui diz que vai ser linha, a segunda parte diz que vai ser coluna. Se fosse 3 variáveis, seria o quê? F, X, X. 3 colunas. Seria 3 por 3, isso. Então, ia ter F, X, X, F, X, X, F, X, X, Y, F, X, X, Z. Depois, F, Y, X, X, F, Y. E vai fazendo, né? São 9 derivadas aí que você tem para variar, para derivada parcial de funções de 3 variáveis. Tá? Então, só lembrando, eu montei lá minha matriz hessiana aqui. Fxx está aqui, 2. Fxy está aqui, menos 4. Fyx está aqui, menos 4. E 6y aqui, o meu fyy. Tá? Encontrei o determinante e encontrei que é 12y menos 16. Ou seja, 2 vezes 6y, então dá 12y. Menos 4, menos 4 vezes menos 4, que dá 16 positivo. Com o terceiro menos ali, menos 16, tá? E daí aplico o meu determinante em cada ponto extremo. Nós temos determinante no ponto 4, 2, deu 8, e determinante no ponto 4 terços, 2 terços, que deu menos 8. Jogo aqui na minha tabelinha. Então, eu tenho para cada ponto extremo, eu tenho o valor da função aplicada no ponto extremo, que deu 0, tá? E o valor da minha função aplicada aqui nesse segundo ponto extremo, que deu 32 sobre 27. Tá? Que dá quanto aí? Fazem aí na calculadora para mim rapidinho. E me avisa. 1.18. 1.18. Beleza. E aqui nós temos o determinante que a gente encontrou para o primeiro ponto extremo que deu 8 e para o segundo ponto extremo que deu menos 8. Aí a situação que nós temos. Como esse aqui é positivo, o determinante, ele pode ser máximo ou mínimo. Como esse aqui deu negativo, então ponto de cela. Aí a gente precisa encontrar o f de x para dizer se ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Ele deu positivo, certo? Lembra lá na tabelinha lá de critérios? Se ele é positivo, ó, se ele é positivo, f de x é maior que 0, então ele é um ponto de mínimo. Por isso que eu coloquei aqui mínimo local. Tá? E esse aqui de baixo, como deu cela, ele é um ponto de cela, não tem que calcular nada. Vocês estão vendo? É só um pouquinho trabalhoso, mas ela não é difícil. Tá? Vocês viram que quando dá uma função quadrática, uma função cúbica aí, não é tão simples de achar, não. Então, eu não vou dar uns exercícios muito grandes, que você tem que calcular um monte de pontos extremos. É bem simples aí, tá? Só encontrar e encontrar o sistema, resolver. Isso seria os pontos de máximos e mínimos locais.
E agora os pontos de máximo e mínimo absoluto. Que são esses aqui. Pessoal, qual a diferença de máximo e mínimo local e máximo e mínimo absoluto? Vocês podem me dizer? Máximo e mínimo local é onde naquele local ele tem o máximo e o mínimo, e o absoluto e máximo e mínimo absoluto é o ponto máximo onde pode atingir na função, não sei, talvez. Isso. O ponto de máximo ou mínimo na função inteira. A única diferença que eu preciso garantir, eu preciso que seja numa região fechada. Aí eu posso garantir que ele é o máximo e mínimo absoluto, tá? Então, sei que tem que se considerar uma região fechada. Nesse exemplo aqui, de f de x, y igual a seno de x vezes seno de y sobre xy, nesse caso aí, como eu conheço a minha função, o domínio todo dela, eu sei que eu vou ter um ponto de máximo absoluto. Mas eu tenho que conhecer todo o domínio da minha função. Tá? É a mesma coisa daquele lá. X ao quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado. O que isso vai dar? Vamos fazer? Aqui no GeoGebra. A parte boa de fazer via online é que é garantido que tem internet, né? Para usar o GeoGebra. Vamos pegar um gráfico, uma janela 3D aqui. Ó, nós temos a função f de x e y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. O que eu consigo garantir com essa função aí? Ponto mínimo. É um ponto de mínimo Uhum. absoluto, né? Tem alguma Sim. forma de isso aí ficar menor que zero, que é o ponto de mínimo aí? Não tem. Não tem. Então eu conheço todo o domínio da minha função e eu sei que aí vai ser o máximo e mínimo absoluto. Máximo ou mínimo. Nesse caso, mínimo. Ponto máximo não pode ser colocado pela borda da concavidade aí? Ou não tem nada a ver também? Não, não posso. Não posso. Porque esse aí tá limitado. Eu só posso garantir que ele é um ponto de máximo absoluto na região fechada. Nesse caso aí é uma região aberta. Eu sei que ele tem o mínimo absoluto, mas eu não posso dizer o máximo absoluto dele. Tá? Nesse caso aí. E nós temos também, eu vou escrever aqui, que é a raiz quadrada nós temos raiz quadrada de... Tem quantos aí na nossa videoconferência, só para perguntar? Contem aí para mim, por favor. 7. 7, ótimo. Mas o meu tá contando 2, né? A minha tela. Então, sim, então tem 6, né? São 5 alunos no caso. Menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 100. Ou mais 10. Nessa função aí, eu posso dizer o quê? Ela tem ponto máximo, não é? Só. Ela tem o ponto máximo e o mínimo. Nesse caso aí, ela tem os dois. Pergunta é reticular, né? Por quê? Por que ela tem um ponto de máximo? Eu conheço todo o domínio dela, eu sei que esse ponto em 0, 0 é o máximo. Que vai ser tamanho 3 aqui. Altura 3 em Z. Já a circunferência aqui embaixo, eu não tenho valores menor que 0. Não tem como.
Então, por isso que eu tenho máximo e mínimo global, nesse caso aqui. Máximo global e mínimo global. Mínimo global é toda essa circunferência aqui. Todas elas estão no mínimo global. Mínimo absoluto. E só esse 0,0 que está no máximo absoluto. Beleza? Ah, só esqueci. Eu queria mostrar aquela função que a gente fez nos slides anterior. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar aqui do lado só para eu pegar a função. Que eu não sei ela de cabeça aqui a função. Só para a gente ver se tem somente dois pontos extremos nesse caso aqui. A função é... Opa, paguei coisa demais. F de xy igual a x ao quadrado menos 4xy mais y ao cubo. Pessoal, quando vocês verem que tem alguma coisa ao cubo, suspeitem que tem mais de uma raiz, tá? Mais 4y. Essa aqui é a minha função. Olha que função legal. Todo mundo está enxergando? Tentando entender a sua função, Mike. Sim. Aqui, ó. Tipo essa bolsinha ali, tá vendo? Tá vendo que eu tenho dois pontos extremos nela? Que aqui ó, a inclinação é 0 nesse ponto e que a inclinação é 0 nesse ponto aqui. Tenho nesse ponto inclinação 0 e nesse ponto inclinação 0. Sim. Nesse ponto aqui é o 2, 4. Ó, ponto de mínimo. Esse aqui é o 2, 4. E esse aqui é o 2 terços, 4 terços. Certo? Esses dois pontos são os dois pontos extremos que a gente encontrou. Que a inclinação da reta tangente vai ser 0. Extremos quer dizer os pontos máximos. Oi? Os pontos extremos quer dizer os pontos máximos ou não? Isso, ponto de máximo, ou mínimo, ou célula. Local, tá? Ah, Ou local. seja, são pontos onde a inclinação da reta tangente nele é 0. Que são esses casos aqui, ó. Ó, lá no slide a gente não encontrou os pontos. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Aqui no slide a gente não encontrou o ponto 4, 2 e 4 terços, 2 terços. Encontramos aqui 0 para a função aplicar no ponto. Aqui não é 0? Não está encostado no eixo, no plano XY? Está 0 ali, né? Z igual a 0. Que é esse aqui, 2 e 4. Já esse outro ponto aqui, deu 1,18, né? O Edivaldo tinha feito? Era quem que fez aquela hora? Eu não lembro. Foi o que fiz, entendi. Então, aqui, ó. Inclinação 0. Deu 1,18, né? Não está dando mais ou menos ali 1,18? Sim, sim. Ó, aqui 1 e 2. Tem 1,18. Olha que interessante, né? A gente encontrou dois pontos da nossa função só fazendo as derivadas. Só fazendo as derivadas parciais. Beleza? Igualando a 0. É esse aqui nós temos aqui. Daí, lógico, a gente calculou quem que é o ponto de máximo e mínimo. Aqui vocês conseguem perceber que esse ponto aqui é um ponto de célula mesmo? Aqui ele é ponto de máximo e aqui, nessa direção, ele é ponto de mínimo. Correto? Corretíssimo. Então, aí encontramos. Aqui é a nossa função. A gente vai voltar lá a máximos e mínimos absolutos. Já essa função aqui,
eu estou vendo, consigo visualizar que o ponto de máximo absoluto é esse ponto aqui em cima. Mas eu não andei qual que são as restrições da região que eu quero calcular. Eu só posso fazer isso quando eu dou as restrições da região. Nós temos o teorema do valor extremo. Em uma função de uma variável, se uma função f é contínua em um intervalo fechado a, b, ou seja, dentro de tipo, -3 e 3, é um intervalo fechado, certo? Então, f tem um valor de máximo absoluto e um valor de mínimo absoluto, correto? O que isso quer dizer? Vou pegar aqui o GeoGebra de novo para vocês verem. Isso aqui já é conteúdo da nossa aula mesmo, tá? De hoje. Vou pegar um novo aqui. Aqui. Eu tenho f de x. Isso é uma função de uma variável só. F de x igual a x ao quadrado menos 3y, não, menos 3x, certo? Mais qualquer coisa aí, mais 2. Eu só queria saber. Vocês estão vendo aí? A minha função? Sim. Nesse caso aqui, da minha função, entre o ponto 0 e 3, eu tenho um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Qual que é o ponto de máximo entre 0 e 3? Aqui, ó, 0 e 3. Qual que é o ponto de máximo? Deixa eu aumentar a tela, o zoom aqui para vocês enxergarem. É 1. Ponto de máximo é 1? Não é 2 aqui? Não é o ponto máximo aqui nesse caso? Sim. E aqui em 3 não é 2 também? É isso aí. E o ponto de mínimo é esse aqui, que eu não sei exatamente qual que é o ponto de mínimo aqui, mas está entre 0 e meio. Entendeu? Esse é o ponto de mínimo. Então, numa região fechada, eu sempre vou ter um ponto de máximo absoluto e um ponto de mínimo absoluto, tá? Só que para uma função de uma variável só, eu tenho um intervalo nesse sentido, de 0 a 3, de menos 3 a 3, então eu tenho um intervalo fechado. Já para funções de duas variáveis, já não é bem assim. Agora a gente tem uma circunferência na função de duas variáveis que a gente tem que ter. Então, a gente tem que verificar toda aquela região, né? Então, nós temos uma região diferente. Ou seja, ela tem que ser fechada, ó. Então, o teorema do valor extremo de uma função de duas variáveis, a gente está vendo aqui, ó, uma função cujo domínio está contido no R2 e o contradomínio é o R, certo? É contínua no conjunto fechado e ilimitado no D. Então, tem uma região D delimitando, tá? Então, tem uma região, uma área. Isso para uma função de duas variáveis. Agora, para uma função de três variáveis, aí eu tenho um volume delimitante, né? Que é a terceira coordenada. Então, nesse caso, quando é uma região fechada, eu posso garantir que eu tenho um ponto de máximo e um mínimo para a minha função. Como assim? O que seria um ponto de máximo e mínimo? Vou colocar aqui embaixo, vou fazer alguns desenhos. Eu gostaria que vocês me ajudassem a interpretar eles, dizendo se a região... Pensando lá na ideia de domínio, né? Pensando na ideia de domínio, só tirar aqui a grade. Pensando nos desenhos lá de domínio, eu vou colocar alguns desenhos aqui, vocês vão me dizer se é ponto de máximo ou... ponto de máximo não, se é uma região fechada ou não. Deixa eu colocar aqui, acho que é mais fácil. Me digam, essa aqui é uma região fechada? E aí, pessoal, é uma região fechada? Sim.
Beleza, né? É uma região fechada. Seria... Ou seja, não, quando eu vou desenhar uma região aberta, eu tenho que colocar o pontilhado, certo? Nesse caso aí. Agora, se eu tenho uma função do tipo assim, eu tenho uma restrição, uma região do tipo... Desse tipo aqui. É uma região aberta ou fechada? E aí? É? Eu acho que acabou a minha pilha. Ah, voltou. Aqui, então, é fechado. Essa segunda aqui é aberto ou fechado? Sei lá, eu fechado, sei. Fechado também. E agora? Deixa eu fazer de preto. Aberto ou fechado? Fechado. Fechado também. E agora? Aberto. Aberto. Região aberta. E agora? Deixa eu só colocar aqui de aberto. E assim. Aberto ou fechado? Aberto. Aberto. O que mais? Vamos lá, fazer mais um desenho. Assim. Aberto ou fechado? Eu acho que fechado. Aberto. Ah, é uma região aberta. O que quer dizer uma região fechada e uma região aberta? Vocês sabem me dizer a diferença? E a função é totalmente reconhecida, talvez? Como a Isso, função na é verdade, fechada. você tem a casquinha da função, né? Você tem a casca dela completa. Então, ela é fechada se ela tem, você tem a casca dela. Vocês entendem o que podia dizer que é casca da função, né? Explica aí, professor, eu não entendo não. A casca é a borda. Nós temos nessa aqui uma borda fechada na parte externa e uma borda pontilhada na parte interna. Então, ela tem que ter as duas cascas, as duas bordas da nossa função, elas têm que ser contínuas. Entendido? Sim. Entendido. Deixa eu colocar um outro exemplo aqui. Pegar até do livro aqui um exemplo legal. Não fala nada. Já peguei todos do livro sem olhar. Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui, tem essa região aqui. E aqui eu tenho um ponto aberto. É uma região fechada ou aberta? Aberto. Aberto. Eu tenho que ter. Agora eu vou fazer essa outra. Considerando esse parte de dentro como um ponto aberto, ponto que não faz parte do meu domínio. Região aberta ou fechada? Aberto. Aberto. E agora, se eu fizer assim,
Opa. Pessoal, falta 10 minutos aqui, mas a gente pode voltar se vocês quiserem. Acho que vai ter que ser, a gente vai ter que voltar. Nesse caso aí, aberto ou fechado? Aberto? Fechada, né? Porque eu tenho borda externa não pontilhada e borda interna não pontilhada. Então, a região fechada. Beleza? Entendido a diferença? Sim. Deus, Sim. Pedro, beleza. Daniel? Beleza. Beleza. Então vamos lá, vamos continuar aqui com o conteúdo. Então, para determinar o valor de máximo mínimo absoluto, o que a gente vai ter que fazer? Se ele é fechado, então a gente ilimitado, a gente pode dizer que ele vai ter máximo mínimo absoluto. Daí nós vamos fazer o quê? Vamos determinar os valores de f nos pontos críticos, então f e d. A gente vai ter que encontrar, fazer as derivadas parciais igual a zero para verificar aonde que são os nossos pontos extremos. Tá? E depois a gente vai encontrar na fronteira, ou seja, na casca da nossa função, quais são os pontos de máximo e mínimo. Tá? E o maior dos valores dos passos 1 e 2 é o valor de máximo absoluto e o menor deles é o valor de mínimo absoluto. Tá bom? Como a gente tem aqui, né? Naquele lado de GeoGebra que eu coloquei de uma função de duas variáveis, de uma variável só. Nossa, que estranho. Tem aqui, ó. Entre 0 e 3, nós temos 2 como sendo meu ponto de máximo absoluto e 3 aqui, x igual a 0, é um y igual a 2, então meu máximo é 2. E x igual a 3, meu máximo é 2 também. Tá? E o ponto de mínimo é esse ponto aqui em 1,5. Tá? Para x, só não sei quanto que vai dar. Exatamente. Vocês estão vendo uma imagem desenhada na minha tela? Estranho? Um risco doido? Vamos vendo. Oxe, não sei por que apareceu isso aí. Eu, hein? Beleza. Então, a gente vai ter que encontrar os pontos críticos. Então, a gente vai ter que fazer aquela resolução do sistema. E a gente vai ter que fazer também, encontrar os pontos de máximo e mínimo nas nossas fronteiras. Eu vou colocar um exemplo aqui, não vai dar tempo de terminar. Eu termino no próximo, na nossa próxima videoconferência. Não precisa ser exatamente 40 minutos. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem, tá? Então, a nossa função agora que a gente vai fazer a resolução é essa aqui. F de xy. Vou colocar aqui exemplo. F de xy é igual a x ao quadrado menos 2y, menos 2xy, y ao quadrado, menos 2xy, que mais? Mais 2y. Vocês estão enxergando ou está muito pequena a minha letra? Boa. Tá dando pra enxergar assim. Tá? E o retângulo, o nosso D é igual a... Cadê aqui? Tá? É um conjunto de x, y, de pares ordenados x, y, pertencente ao R2, tal que x está entre 0 e 3, e y está entre 0 e 2. 0
Pô, que Y agora. Tá? Então, é essa região aí. A gente vai precisar desenhar essa região aqui, tá? Mas, basicamente, eu tenho meu plano XY. Vou desenhar aqui. XY. E aí eu tenho um quadrado. Acho que o outro aqui vai ficar melhor. Espera aí, deixa eu ver se tem um outro plano aqui para a gente desenhar. Esse aqui vai ficar melhor. Porque o mínimo deles é 0, né? 0 e 0. Certo? E aí eu vou ter um retângulo. Ou seja, é um retângulo que começa em 0 e termina em 3 para x. E começa em 0 e termina em 2 para y. Então, eu vou ter um retângulo começando aqui. Deixa eu colocar ele de vermelho. Beleza? Então, essa é a nossa região. Então, nós temos vermelho. Beleza. Nós temos essa região aí e é aqui dentro que a gente vai estar trabalhando. 3 minutos aqui falta ainda. É nessa região aqui que a gente vai estar verificando, inclusive na borda. Tá? Inclusive na borda. Meu Deus, estou mal de desenho. Então, essa regiãozinha aqui que a gente vai estar verificando onde que são os pontos críticos, inclusive na borda. Tá bom? Onde aqui é 3. Aqui é 3 para 0 para x e 0 para y. Aqui 3 para x. E aqui 2 para y. Tá bom? Então, a gente vai primeiro achar aí dentro. Como que a gente vai achar? Como primeiro, dentro da região amarela ali, a gente vai encontrar os pontos críticos. Então, vamos desenhar aqui os nossos pontos críticos. Que é a derivada parcial em relação a x. Nessa função aí, em relação a x, qual que é a derivada parcial? Alguém se habilita? Eu não. Vamos lá, Pedro. Você consegue? Edivaldo, Daniel? Quem mais está aí? -2. Menos 2? Isso. Menos 2. Qual que é a derivada parcial em relação a y? 2y mais 2. 2y? Mais 2. Tá. 2y mais 2. Isso aí. Vocês estão vendo que ali para x eu não tenho... o menor que eu vou ter é menos 2, é uma reta em menos 2. Deixa eu verificar se está correto. X ao quadrado, menos 2xy, mais 2y. Faltou menos 2x também, né? Porque o x está multiplicando o y ali. Sim, é menos 2xy. Aqui é 2y, certo? Menos 2x, né? Menos 2x mais 2. Isso. Eu Quem que esqueci respondeu? É o Everson? É eu, Everson. Para x é isso aí mesmo, né? Isso aí. É, para x só ou vai ficar 2y então, né? Menos 2y, Isso, menos porque o 2y. x está multiplicando o y também.